Amém. Amém, amados. Bom dia a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças ao Deus, nós estamos aqui para compartilhar, para sermos edificados pelo Espírito de Deus. Eu acredito que o Senhor quer que nós cresçamos, que nós avancemos e sejamos a cada dia mais parecidos com o nosso amado Senhor Jesus. Amém. Nosso Deus é bom em todo o tempo Deus é bom. Amados, ontem de manhã eu fui levar o Danilo para cortar o cabelo e durante esse momento a televisão lá do salão estava ligada, estava passando um programa jornalístico e passava um episódio que ocorreu num grande hipermercado. Eu não vou narrar os detalhes. E essa cena ficava se repetindo, o jornalista, especialista, todo mundo falando, comentando, falando que é por isso, por aquilo, não sei, um monte de justificativas. E as cenas iam se repetindo, as mesmas cenas. A maioria aqui deve saber. Jornalista, especialista, todos davam explicação, por que aconteceu. Aí muitos já estavam clamando por justiça, já teve passeata, protesto, ou pessoal quebrando outros supermercados, né, da mesma rede. Depois eu vi que o presidente mundial dessa empresa iria se manifestar. Eu não sei o que ele falou. Não importa. Por que aconteceu? A gente fica pensando, por quê? Aí nós pensamos, nós queremos justiça, mas que justiça? Por que aconteceu um episódio desse? É só um de milhares, talvez de milhões que está acontecendo neste momento, mundo afora. O que faltou e que chegou naquele fim trágico? Uma única coisa: o amor de Deus. O amor de Deus suporta prejuízo. Quando nós temos o amor de Deus, o amor ágape, ele assume o prejuízo, esquece. Então eu não vi os detalhes, como que começou aquele episódio trágico, mas o que faltou, simplesmente, o amor de Deus. E a palavra diz que nos últimos dias essas coisas aconteceriam. Será que era cristão? Não sei. Mas aquilo ali pode acontecer com crente? Pode acontecer. Aqui a palavra de Deus foi escrita para o nosso alerta. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, no verso 12, a palavra de Deus diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Para quem que Paulo está escrevendo aqui? Qual é o contexto? Isso aqui não é o texto da ministração, mas tem o link. Para quem? Qual o contexto que o apóstolo Paulo está escrevendo isso aqui? Ele está falando, lá voltando um pouquinho, está falando ali, citando o exemplo do povo de Deus lá no deserto. O povo viu milagres, viu o poder de Deus manifesto naquele meio e não tomou posse da terra prometida. Lá no verso 4 fala assim, no 3 do capítulo 10, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebia de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Eles experimentaram o poder de Deus naquele deserto. No entanto, lá no verso 6 vai falar que aquelas coisas sejam de exemplos para nós. E Paulo está falando aqui, ele está escrevendo essa carta aos Coríntios. Onde que o apóstolo Paulo estava neste momento? Ele estava na cidade de Éfeso,
na igreja de Éfeso. Então, se ele estava escrevendo isso aqui para os coríntios, é lógico que ele estava ministrando para os efésios. Essa mesma palavra, aqueles irmãos de Efésios sabiam dessa palavra. Fala aqui de cobiça, idolatria, imoralidade. No verso 9, colocar o Senhor à prova. No verso 10, murmuração. Todas essas coisas. Lá no verso 11 vai falar: essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. Então, nesse tempo, o apóstolo Paulo já citava o que tinha ocorrido lá no deserto, para exemplo do povo de Deus, para exemplo da igreja de Éfeso, e hoje isso aqui está escrito para o nosso exemplo, e o que aconteceu com a igreja de Éfeso é exemplo para nós. A palavra diz que nos últimos dias o amor esfriaria. Então agora nós vamos lá para o texto da mensagem, que é Apocalipse, capítulo 2, verso 1 a 7. Carta de Paulo à igreja de Éfeso. Lá ele fala: aquele que está de pé. Então um título para essa mensagem seria: aquele que pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. Qual é o combustível que faz com que nós não caiamos da fé? Ele está falando aqui para cristãos, falou para Coríntios, falou para a igreja de Éfeso, então é para crente. Assim diz a palavra, capítulo 2 de Apocalipse, verso 1. O anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Tinha caído. Quem caiu? A igreja de Éfeso caiu. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão venho a ti e moverei de teu lugar o teu candeeiro. Caso não te arrependas, tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então aqui o apóstolo João está escrevendo para a igreja de Éfeso. São 7 cartas. Aqui a primeira, e ele fala aqui no verso 5: lembra-te, pois, de onde caíste. Então essa igreja caiu. Por quê? Nós vamos ver daqui a pouco. Isso é ensino. Então tudo que está na palavra é para nossa advertência em nossos dias. Como que começou essa igreja? Lá em Atos capítulo 19, eu não vou ler o texto todo. Atos capítulo 19, nós vamos ver quem começou esta igreja e como que se deu. Então você vai ver lá que foi o apóstolo Paulo. Então começou com os irmãos, conhecia intelectualmente a palavra, eles não tinham ainda o Espírito de Deus. Então o apóstolo Paulo, no capítulo 19 de Atos, verso 4, fala: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Depois no 6 vai falar: e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito e tanto falavam em línguas como profetizavam. E segue, no verso 11 fala: e Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários. Chegava ao ponto que
a própria vestimenta, lenço de Paulo, curava os enfermos. Então começou aqui de forma poderosa a igreja de Éfeso. Então alguns judeus tentaram imitar a obra de Deus. Alguns irmãos aqui, me parece que 7, que faziam, lá no 14 fala, 7 filhos de um judeu chamado Cefo, viu a obra de Deus avançando através de Paulo e foi tentar imitar. Um único demônio tirou a roupa de todos e todos teve que fugir sem roupa, todos nus, e seguia. Então, lá no 19, fala assim, verso 19, também muitos do que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros e queimavam diante de todos. Então, ali havia idolatria, ali tinha o culto ao imperador. Nós vamos ver, ali tinha um templo lá, a deusa Diana, era considerada a 7ª maravilha do mundo, uma das 7 maravilhas do mundo da época. Então era um ambiente de idolatria, de culto ao imperador. E através de Paulo, essa igreja começou avivada, poderosa, cheio do poder de Deus. Isso lá quando Paulo começou. Então Paulo foi o primeiro líder dessa comunidade. Depois, quem foi o pastor dessa igreja? Timóteo. Timóteo foi o pastor dessa igreja. Então havia um profundo amor nessa igreja, na igreja de Éfeso. O amor ágape. Então na Bíblia fala de amor, quando ela fala de amor, no original tem 3 tipos de amor. Tem o amor ágape, que é o amor de Deus. É o amor de Deus. Quando nós cremos no Jesus, Ele já derrama desse amor em nós. Romanos capítulo 5, verso 5, que é o amor de Deus que já foi derramado. Nós temos esse amor. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Já foi. Nós temos o Espírito, então esse amor ágape já foi derramado no nosso espírito, no nosso coração. Esse é um amor que nós temos que praticar, é o amor que leva o prejuízo, que decide perdoar. E antes tem o amor eros, que é o amor entre marido e mulher, o amor em relacionamento sexual. Então, às vezes, os jovens querem casar. Não, o jovem fala, eu amo a minha esposa. A esposa fala, eu amo o meu marido. Nos primeiros dias de casamento. Não, esse não é o amor. Ele está ali na satisfação, no prazer inicial. É o amor eros, não é o amor de Deus. O teste vai ser mais à frente, quando vier os problemas entre o casal. Então, onde houver o amor de Deus, o amor ágape, vai firmar. E tem o amor filéu, que é o amor entre amigos, entre irmãos. Então tem esses 3 tipos de amor. Mas o amor de Deus é o ágape, é aquele que suporta o prejuízo. Então essa igreja começou avivada. Era uma igreja que tinha um profundo amor, a igreja de Éfeso. Então quando Paulo escreveu para a carta lá à igreja de Éfeso, então é chamada a igreja, uma carta alta, nas regiões celestes. Então Romanos é profundo, e Efésio, a carta a Éfeso é nas alturas, é a profundidade. A igreja está elevada, numa posição celestial. Ali o apóstolo Paulo fala que a igreja é um ministério, é um mistério da vontade de Deus, capítulo 1 de Efésios, versículo 9 e 10, que a igreja é o corpo de Cristo, capítulo 1, verso 22 e 23, é a obra-prima de Deus, é aquela obra especial. Então, os irmãos podem até, se tiver prestado atenção, ultimamente tem sido ministrado aqui várias palavras vindo da carta da igreja de Éfeso. Não foi combinado, eu creio que é a direção do Senhor. Fala que a igreja é um novo homem, fala que a igreja é o reino e a família de Deus, fala que a igreja é a habitação de Deus,
fala que a igreja é a noiva, a esposa de Cristo, fala que a igreja é um exército. Então, são várias figuras que representam a igreja, entre umas 12 figuras no Novo Testamento, 9 delas estão aqui na carta à igreja de Éfeso, uma igreja que tinha um amor profundo. Paulo escreve aqui, nós podemos citar um exemplo aqui, o que Paulo fala que é essa igreja. Capítulo 1 de Efésios, capítulo 1, 22, olha a palavra que Paulo fala para os irmãos. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Paulo está falando que todas as coisas estão debaixo dos pés, de quem? Da igreja. Jesus falou: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem nós somos, amados? Nós somos a igreja de Cristo. A igreja não tem placa, não tem dono. É o próprio Jesus que edifica a sua igreja. E tudo está debaixo dos pés do corpo, que é a igreja. Cristo é a cabeça. Ele está falando aqui nessa carta. Então nós já temos, nós estamos seguros? Em parte sim, porque nós temos o Espírito Santo. Mas nós temos que cuidar, para que senão nós iremos cair. Então, Paulo foi o primeiro líder, depois Timóteo pastoreou essa igreja, depois o apóstolo do amor, o apóstolo João foi o pastor dessa igreja. Olha que igreja que teve um começo extraordinário. Apóstolo Paulo, Timóteo, depois o apóstolo João. O apóstolo João foi o único que teve morte natural. Os historiadores falam que ele estava velhinho ali, quase não andava e nem falava. Eles levavam ele na igreja, ele só falava uma frase: filhinhos, amemo-nos uns aos outros. Filhinhos, amemo-nos uns aos outros. Qual é esse amor? É o amor ágape, é o amor de Deus. Olha que começo. Depois de 40 anos, uns falam que é 30, mas em torno de 40 anos, eu acredito, alguns estudiosos falam, a segunda geração da igreja de Éfeso. Olha o resultado, lá em Apocalipse, que nós acabamos de ler. A mesma igreja. Depois de 40 anos, provavelmente a segunda geração, não era aqueles líderes da época. Ensino de Paulo, de Timóteo, apóstolo João. A igreja tinha caído. Jesus, né, ele escrevendo, falando para as 7 estrelas, 7 candeeiros, as 7 estrelas aqui, aponta que é o líder de cada igreja, são 7 igrejas, é o responsável, 7 candeeiros são as igrejas, então falando que Jesus andava, ele anda no meio da igreja, a igreja dele, que ele edifica. Então ele exorta, ele corrige, e ele chama ao arrependimento. Chama ao arrependimento. E Jesus aqui, em meio a essa igreja, exortando. Parece que não foi por acaso que essa é a primeira carta. Essas sete cartas, essas 7 igrejas, quando nós estudamos, parece que é uma realidade do mundo de hoje, os mesmos problemas. Cada igreja, então, o alvo nosso é ser igreja Filadélfia. Então tem igreja que parece que é rica, mas aos olhos de Deus é pobre. Tem igreja que aos olhos naturais, aos nossos olhos naturais, parece que é pobre, mas aos olhos de Deus é uma igreja rica. Porque possui o amor de Deus, o amor ágape. O que aconteceu com essa igreja para chegar nesse nível? Aqui começa. Era uma igreja, ele fala aqui no verso 2, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Eles perseveravam,
eles tinham doutrina, eles tinham zelo pela palavra, eles testavam os supostos apóstolos, líderes. Se eram falsos, eles não aceitavam, eles conheciam a palavra, eles praticavam as boas obras. Aqui fala de labor, que é um trabalho duro, eles tinham empenho, tinham zelo, tinham conhecimento. Jesus começa aqui, elogiando o trabalho deles. Eram dedicados, estudavam a palavra. No verso 4 ele vai falar: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Irmãos, nós já compartilhamos sobre isso. Nós temos a tendência do comodismo, de ficar acomodado, acostumar com as coisas. Quando aqui o primeiro amor, ele tem dois aspectos. Tem um aspecto nosso, né, o meu com o Senhor, de conhecer, de ser transformado, de ter nascido de novo, e o aspecto do meu amor para com o meu irmão, para com as pessoas. Nós começamos empolgados, transformados. Então, nós éramos do mundo, éramos de outro reino, e o amor de Deus nos alcança. Então, nós somos transformados, nós nascemos de novo, e nós achamos uma maravilha. Isso é bênção, é graça de Deus que nos alcançou através do seu amor. E passa algum tempo, nós passamos a conhecer as falhas dos irmãos, os erros da igreja, e nós começamos a criticar. Não gostei do jeito que o pastor falou comigo. Não olha para mim, não falou bom dia, não falou paz do Senhor para mim. Não, está errando, a igreja não concorda com aquilo lá não. Nós começamos a murmurar, a reclamar. Por quê? Nós começamos a acostumar com as coisas. Nós deixamos a religião tomar conta do nosso coração. Nós temos que vigiar. Nós temos que nos cuidarmos para não cairmos. Assim diz a palavra. Não estou falando de salvação, estou falando de experiência, de relacionamento com o Senhor. Davi estava pastoreando. Ninguém lembrava de Davi. Estava no deserto, um jovenzinho cuidando lá das ovelhas. Ninguém lembrava dele, mas ele tinha intimidade com Deus. Então, aos olhos dos homens, do mundo, Davi não era nada. Aos olhos de Deus, ele era especial. Ele estava no coração de Deus. Por quê? Ele tinha amor para com Deus. Nós temos que ter esse amor para com o Senhor. Essa sede de aprender mais. Aquele amor da conversão. Aquele amor dos primeiros dias. Recentemente, eu fiquei aborrecido porque eu tive um prejuízo, uma perda salarial. Olha que coisa maluca. Eu comecei a ficar chateado. Então, meados desse ano. Em outubro de 2010, foi o mês que eu me converti ao Senhor. Então, nesse outubro agora, de 2020, 10 anos após, o Senhor veio e renovou. Parece que foi esse mês de outubro para cá, parece que eu estou passando as experiências maiores ainda da minha conversão. Amados, não é porque eu mereça, é por causa do Senhor. A minha esposa sabe disso, eu comentei com ela, comentei com os irmãos aqui. Eu não estava querendo aceitar um prejuízo que eu tive. Depois o Senhor me exortou. Como que eu vou manifestar o meu amor diante das pessoas, se a igreja dele não manifesta? Nós temos que assumir, aceitar o prejuízo, porque nós temos o Espírito de Deus, o nosso Espírito que é amor, que é o amor de Deus, o amor que perdoa, o amor que assume o prejuízo. Então as demais pessoas verão que nós somos diferentes. Amém, amados? Então, muitas doenças, enfermidades, por causa de falta de perdão, por causa de remorso, por causa de mágoa. Tem coisas que é de Satanás,
Cada um aqui é autoridade. Você pode repreender e crer. Satanás não pode contra a sua vida. Ele já foi vencido. O próprio Senhor falou que todos os poderes estão debaixo dos pés da igreja. Amém? Isso não pode. Agora tem a questão do nosso amor, que nós temos que manifestar esse amor. Não é sentimento, é decisão. Essa igreja não existe há centenas de anos. A igreja de Éfeso não existe mais. Aqui, no verso 1, o Senhor fala: conserva as 7 estrelas. Enfim, ele vai falar que para zelar, senão ele vai remover. E de fato, ele removeu a igreja de Éfeso. Por quê? Não tinha o amor de Deus. Não tinha o amor de Deus. Então a igreja foi removida. O Senhor Jesus, Ele edifica a sua igreja. Ele que edifica. No entanto, Ele exorta, Ele dá a oportunidade. Se não houver o arrependimento, Ele vai remover. A igreja não é de homens, é do Senhor Jesus. Então, a igreja de Éfeso esfriou e deixou de existir. Então, o orgulho, o egoísmo, falta de perdão, amargura, tudo isso bloqueia, impede que o amor de Deus flua através de nossas vidas. Então, nós temos um amor, primeiramente um amor, aquele primeiro amor, aquela empolgação, porque nós fomos retirados de um reino e transportados para outro. O Senhor fez isso. Aí depois nós começamos a murmurar, como aquele povo no deserto. Nós começamos a reclamar: ah, não gostei disso, aí eu vou mudar de igreja, vou mudar de comunidade. Irmãos, tem pessoas que mudam de cidade, mudam de localidade, mas quantas e quantas pessoas saíram dessa comunidade aqui? É só um exemplo. Eu não estou falando como crítica, é como exortação às nossas vidas. Não, eu vou sair porque eu não gostei disso. Não, fulano não me tratou da forma que eu não gostei, eu vou sair, eu vou procurar outra comunidade. Amados, onde está o amor de Deus em nossas vidas? O amor que aceita o prejuízo, o amor que perdoa. Você não precisa gostar de todas as pessoas. Gostar é uma coisa, o amor de Deus é outra. Jesus, ele tinha comunhão com os pecadores, com as prostitutas. Ele jantava, ele comia junto com eles. Mas ele não tinha amizade com os fariseus, com os religiosos. Mas ele amava todos. Deus amou todos. Nós temos que amar todos. Assumir o prejuízo. Não somos obrigados a gostar de todas as pessoas, isso é fato. Gostar é aquele sentimento de intimidade que você chama para almoçar na sua casa. Não precisa, é bom que goste. Deus quer que nós gostemos e que possamos ter comunhão com todos. Mas amar, sentir a dor, a perda que um irmão, o prejuízo que o irmão teve, ou outra pessoa que não seja irmão também. O amor de Deus foi dado a todos. João capítulo 3, verso 16, foi para todos. Então nós temos que exalar esse amor para que os incrédulos creiam que Jesus é o Salvador. Jesus fala, no verso 4, repetindo: abandonaste o primeiro amor. Depois o que ele fala? Lembra-te, pois, de onde caíste. Depois vem o arrependimento, mudança de mente. Você tem uma mágoa de alguém que te deu um prejuízo, seja um prejuízo financeiro, um outro tipo de prejuízo. Esquece, irmão. Assuma esse prejuízo. Você deve para alguém, procura pagar. Você vai estar, para qualquer pessoa, você estará manifestando esse amor de Deus. Aceite
assuma o prejuízo, e o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. Outra característica, né, da igreja lá de Éfeso, é que eles sofriam perseguições. Como esse ano nós não sofremos perseguição, mas foi um ano difícil para todos. E o bispo inclusive comentou na reunião de sexta-feira aqui de oração: as coisas vão piorar. Então agora é só o começo. Nós precisamos ter medo? Não. O Senhor habita em nós. Nós estamos no esconderijo do Altíssimo. Nós temos que crer nisso. Se nós crermos que o inimigo pode contra as nossas vidas, nós cremos, então vai acontecer isso, ele vai sobressair. É na medida que naquilo que cremos, é no que cremos, pela fé. Então a questão de Satanás já está resolvido. A questão nossa é o amor de Deus, o perdão, o amor ágape. Então nós temos que aceitar esse prejuízo. Aqui fala uma outra coisa, já linkado com aquela carta lá aos Coríntios, né, vai falar lá no versos, aqui fala para voltar à prática das primeiras obras. Então eu acredito que aqui parece que dá a entender que o primeiro amor vai fazer toda a diferença. Eu acredito que faz. Por ser a primeira carta, eu acredito que as exortações às demais igrejas, se houver o primeiro amor, o amor ágape, eu acho que resolve todas as coisas, que ele aceita o prejuízo. Jesus assumiu o prejuízo. Qual o prejuízo? Morrer na cruz, sofrer. Por quem? Por todos. Foi xingado, foi chicoteado. Ele assumiu o prejuízo. Ele que é Deus, deu o exemplo. Então nós temos que aceitar o prejuízo. E o amor de Deus será manifesto na vida das pessoas. E o amor, ele não é somente declaração. Tem que ser ação, atitude. Lá na carta, o verso 10, capítulo 10 de Coríntios, que nós lemos. Capítulo 10, verso 24. Por gentileza. Ninguém busque o seu próprio interesse. Como que eu vou manifestar o amor? Buscar o interesse do outro. Verso 32 e 33. Do mesmo capítulo. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Buscar o interesse de quem? É o meu interesse? É a minha satisfação? É a minha alegria? É a do outro. Esse é o amor de Deus. Lá, a carta do amor, na própria igreja de Coríntios, que o apóstolo Paulo escreve, capítulo 14, ele vai falar qual que é o amor de Deus. Ele vai falar que o amor é bondoso, que o amor é paciente, ele suporta o prejuízo, tolera a ofensa, a injúria. Lá no capítulo 18, quando Pedro queria falar que era bom, né, para o Senhor Jesus, perguntou até quantas vezes que tinha que perdoar. Jesus fala 70 vezes 7, ou seja, todas as vezes necessárias. Isso é o que? É praticar o amor. Se o próximo está precisando de ajuda, nós temos que ajudar. Isso, o amor é uma atitude, é uma ação. Então nessa carta vai falar que o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, o amor não se vangloria, exaltar a si próprio, o amor não é arrogante, não é orgulhoso, o amor nunca age rudemente, o amor não é egoísta, o amor não se enfurece facilmente, o amor não pensa mal dos outros, o amor não se alegra com a injustiça, o amor, ele se alegra com a verdade, com a justiça de Deus.
E o amor sofre todas as coisas. E o amor crê em todas as coisas. E o amor espera em todas as coisas. O amor nunca desiste de alguém. Porque o Senhor Jesus, Deus Pai, em Cristo Jesus, não desistiu dos seus. O sangue de Jesus remove o passado e nos traz uma vida em Deus. Então nós temos que praticar, sofrer o prejuízo. Então o Senhor nos alerta. Essa carta escrita à igreja de Éfeso é uma advertência para nós nesses dias, que aproxima-se da volta de Jesus. Amados, na palavra de Deus existe, segundo os estudiosos, em torno de 1.800 profecias que falam da volta do Senhor Jesus, que falam da volta de Jesus. Eles dividiram essas profecias em 737 eventos principais. Em 737 eventos. Desses, resumindo, ficou em 590 eventos principais da história do Senhor, do povo de Israel, da igreja. Então, fatos como a restauração de Israel, a vinda de Jesus. Então, todas essas profecias têm dois focos principais: a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Então, todas as profecias relacionadas à primeira vinda de Jesus se cumpriram à risca. Tudo, as duas vindas, resumindo em 590 eventos principais. Sabe quantos que já se cumpriram? 570 eventos principais. Então, não é um número exato, é o que os estudiosos chegaram, em torno de 20 eventos para terminar todas as coisas. Dentre esses 20 eventos, tem lá o julgamento do trono branco, a segunda vinda do Senhor, a guerra do Armagedon, a construção do templo, a tomada lá. Então, resumindo, qual que é o próximo evento? O arrebatamento da igreja. Amém? Então, está terminando. Em percentual, sabe quantas profecias que já se cumpriu? 97% já se cumpriu. Falta quanto? Somente 3% para se cumprir. E a maioria já está em andamento. Está sendo encaminhado. Então, a volta de Jesus está se aproximando. E o que iria acontecer nos últimos dias? O esfriamento da igreja. O Senhor está falando para a igreja. Cuide-se para que não caia. Uma advertência que a palavra de Deus nos diz. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 15. Não amem, falando do amor novamente, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, então hoje está uma tendência lá na carta a igreja de Éfeso tem os nicolaítas. Eles praticavam a imoralidade. Eles misturavam, pegavam o melhor do mundo e o melhor da igreja. É mistura. Não podemos fazer isso. Ou uma coisa ou outra. Então, se nós cremos no Senhor Jesus, não temos escolha. Se estamos praticando as coisas do mundo, tem alguma coisa errada. Será que nós convertemos mesmo? Então, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nesta cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. É o dinheiro que é ruim? Não, o dinheiro em si é neutro. É o amor ao dinheiro. Então, essa palavra de amor
do amor ágape, o amor de Deus, já está acontecendo em nossas mentes uma pressão para renunciar, para não participar da comunidade, para começar a murmurar, criticar os líderes vão falhar, isso é fato. Deus vai permitir que eles falhem, e talvez Deus nem os exortem, como foi com Noé. Falhou, Deus não falou nada. Adão falhou, Deus não falou nada. Por quê? Para testar os liderados. Quando nós começamos a criticar, a murmurar, não gostei. O ar-condicionado está frio hoje, nossa, está calor. Então ontem foi ministrada uma palavra aqui extraordinária, muito de Deus. Aliás, ministrou bem, né, a pregadora, a dirigente ministrou muito bem, parabéns. Espero vê-la mais vezes dirigindo. Falou aqui sobre maturidade. Nós temos que avançar, temos que crescer, não podemos ser imaturos. Quem é maduro manifesta-se o amor de Deus, não essas coisas pequenas, falha dos irmãos. Agora, hábito pecaminoso é uma coisa. Agora, a falha do irmão, nós temos que relevar. Agora, se o irmão não quer ser tratado, quer continuar na prática do pecado, aí não tem como, aí não tem conversa. Agora, a falha dos irmãos, falha na família, no casamento. Por que acontece muita... eu não estou julgando quem já aconteceu, amados. Eu estou falando aqueles que é casado, aqueles que pretendem se casarem. Se houver o amor ágape, vai suportar o prejuízo. Vai procurar o bem do outro. Vai procurar o melhor do outro. É o amor de Deus. E para finalizar, tem muitos... A Bíblia fala que o Senhor, na própria carta aos Efésios, capítulo 1, verso 3, que o Senhor já nos deu todas as bênçãos. Mas tem bênçãos que parece que não vêm. Lá em Gálatas, capítulo 5, verso 6, já estou finalizando. Gálatas, capítulo 5, verso 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Tem uma versão, acho que é a King James, vai falar que a fé opera pelo amor. Que amor? O amor de Deus. Amém, amados? Então, se tem alguém neste momento, nesta reunião, que tem problema de perdão, de mágoa, irmão, hoje é a oportunidade de perdoar. A fé opera pelo amor. Então a fé é a moeda do céu, a moeda do reino celestial, que eu vou receber. Eu já recebi aquilo que eu não estou vendo, mas ela precisa de um operador, de um combustível. Qual que é esse combustível? É o amor de Deus. Não, mas eu não tenho esse amor. Não, nós lemos, nós já temos. Em Romanos capítulo 5, verso 5, porque nós temos o Espírito, já foi derramado esse amor. Então nós temos que decidir, agir, aceitar o prejuízo. Então as coisas de Deus vão avançar em nossas vidas. Que sejamos maduros, que cresçamos para a glória do nome do Senhor.